tá chegando. Muito boa tarde para você, Olimpíadas chegando. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre isso. Vamos falar do Botafogo agora, que joga hoje pela Copa do Brasil, ao vivo na Globo, hein? Depois de Império. E tem um cara ganhando a confiança numa posição que o Botafogo tá muito bem servido. Faz tempo que o torcedor do Botafogo olha lá para trás com o time em campo e nem se preocupa. Goleiro dos bons e de confiança foi o que se viu, pelo menos nos últimos 12 anos. De Jefferson a Gatito Fernandes, passando recentemente por Diego Cavalieri. 2 jogadores de seleção brasileira, o outro da Paraguaia. Cara, é uma pressão boa, né? Para os botafoguenses que ainda não conhecem, muito prazer, Douglas Borges. Chegou ao Botafogo para a temporada 2021. Na teoria, reserva de Gatito e Cavalieri. Mas os dois estão machucados e a chance de jogar apareceu rapidinho. Sabe que os dois são referências, né, pro clube aqui, então a gente sabe que tinha que ter boas atuações para manter o nível que eles tinham. Sabe aquela sensação boa de assinar um contrato num novo trabalho? Foi o que aconteceu com Douglas no início da temporada, quando fechou com o Novo Horizontino para jogar o Campeonato Paulista desse ano. Mas aí surgiu o interesse do Botafogo dias depois. E ele sabia que não dava para deixar passar essa chance. Quando fui convidado para vir para cá, já assim, essa é a oportunidade da minha vida. Fiquei muito feliz com o convite, né? E fui conversar com a diretoria do Novo Horizontino e os caras foram bacanas demais comigo. Então, tenho que agradecer a toda a diretoria lá, a comissão lá. E acabou que deu certo. Em 9 jogos, sofreu 8 gols. Só não participou do jogo de estreia no Carioca contra o Boa Vista, quando ainda não estava regularizado. Hoje, de novo, Douglas vai estar em campo para o jogo contra o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil. A única mudança no time do técnico Marcelo Chamusca deve ser a entrada de Matheus Nascimento no ataque. Jogo de mata-mata, não pode dar bobeira, né? Jogo único, fora de casa. Se der empate, decisão nos pênaltis. Mais pressão para cima de Douglas? Ou seria mais uma oportunidade de aparecer? A gente pensa em ficar muito tempo aqui, ganhar títulos e ter uma foto no estádio. Seria bacana demais, então. O que não chega a ser fácil. Certamente o caminho é longo. Um bom começo para isso acontecer seria fechar o gol hoje à noite. Precisamos falar de Bruno Henrique e Germán Cano. No Flamengo, Bruno Henrique ganhou até apelido. Mister Clássicos, iluminado Bruno Henrique. São 14 gols marcados em 22 jogos contra Fluminense, Vasco e Botafogo. Dos 40 gols que o Flamengo fez em clássicos, 17 tiveram a participação dele, quase a metade. Ele gosta de jogo grande, ele gosta de clássico. E ele gosta da rivalidade. Ele joga os clássicos com muita fome, com muita vontade de ganhar do rival do Flamengo, de provocar, de decidir, de deixar a marca dele. O argentino Germán Cano também deixou a marca dele em clássicos. São 3 gols. E a participação do argentino nos gols do Vasco contra os rivais cariocas também é muito alta. 4 dos 10 gols vascaínos em clássicos tiveram a ajuda dele. A balança pesa para o lado de Bruno Henrique nos gols marcados contra o Vasco. É o time que mais sofreu com o atacante flamenguista. Foram 7 gols dele. Já o argentino Germán Cano ainda não marcou nenhuma vez contra o Flamengo. Com um time melhor, certamente a média de gols do Cano seria melhor a favor do Vasco. Mas se o Vasco tem alguma chance amanhã no Clássico, passa pelo bom desempenho do Cano. O Flamengo e Vasco da vez é amanhã pelo Campeonato Carioca. Com Bruno Henrique e Cano em campo, dificilmente esse clássico fica no 0-0. E o Vasco anunciou a contratação do Rômulo, que fez parte do time campeão da Copa do Brasil de 2011. Se tornar ao Rio de Janeiro para a partida marcada na quarta-feira. O Vasco fez toda a programação dele baseado num jogo na quarta-feira. Nós tivemos o nosso último jogo, foi contra a Tombense pela Copa do Brasil. Decidimos retornar ao Rio por conta da programação para o jogo de quarta. Imediatamente após o jogo, tudo montado e, de repente, vem uma decisão unilateral da federação que não pode ser aceita.
É inacreditável a subserviência que se tem, no caso da Federação Carioca, aos desejos do nosso rival. Isso é inaceitável. Enfim, ninguém falou nada conosco, soltamos agora uma nota dura de repúdio e vamos ver como é que esse barco vai desenrolar a partir de agora. A FERJ não irá se pronunciar sobre a mudança. Nesta terça, fiz contato com a federação para saber se o jogo seria mantido na quinta. E a resposta foi sim, está na tabela. Também nesta terça, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, falou com Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro, e não recebeu nenhuma explicação plausível para a mudança da data do jogo. O Flamengo já vinha pedindo essa alteração desde semana passada e depois da decisão da Supercopa, deu folga para os jogadores na segunda. Pelo regulamento do Carioca, a federação pode antecipar ou adiar qualquer jogo, mas o Vasco considerou a postura da FERJ arbitrária. O Flamengo, vice-líder da Taça Guanabara, já está classificado para as semifinais. E o clássico, nesta quinta, deve ser o último jogo em que Rogério Ceni vai usar os titulares antes da estreia na Libertadores. Já o Vasco, na 8ª colocação, com 10 pontos, se perder para o rival, está fora das semifinais. Tá aí na tela o puxado calendário do Flamengo até o fim de abril. Clássico contra o Vasco, quinta-feira, pelo Carioca. 2 dias depois, também pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, jogo contra a Portuguesa. Aí daqui uma semana, terça-feira que vem, dia 20, estreia na Conmebol Libertadores, fora de casa na Argentina contra o Vélez. E dia 23, mais 3 dias, tem jogo contra o Volta Redonda pelo Carioca. Mais 4 dias, dia 27, duelo contra o União La Calera em casa pela Conmebol Libertadores. Começando contigo, Sormani. O Flamengo é o queridinho da FERJ ou o Vasco está exagerando nas reclamações? Olha, Edu, eu acho o seguinte, eu acho todo muito esquisito isso. Se o Flamengo fosse jogado, de fato, na quarta-feira com o Vasco, como inicialmente a tabela estava sendo marcada, ele teria um espaço de 3 dias para enfrentar a Portuguesa. Não vai ter, vai ter 2. O Rogério Ceni já avisou, então não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o fato de o Vasco não ter sido avisado, eu acho que é uma falta de consideração com o filiado. O Vasco tem que ser ouvido, tem que ser avisado. Ok, o regulamento dá o poder para a federação para ela fazer essa modificação que foi feita. É certo, é verdade. Mas eu acho que não custava nada ser o Vasco ser ouvido. Estou falando com base no